gente! Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um hummus de beterraba com feijão. Isso mesmo, uma receita um pouco diferente do hummus tradicional, que normalmente é com grão de bico, mas eu conheço várias pessoas que não gostam muito do sabor do grão de bico. E além disso, é uma forma diferente de usar também o nosso feijão branco. E para ficar um pouquinho mais diferente e com um pouco mais de fitoquímicos, nós vamos acrescentar também a beterraba. Então, falando um pouquinho sobre o nosso feijão branco. Assim como os outros feijões, né, ele é rico em carboidrato, proteínas, fibras, ferro, vitaminas do complexo B, potássio, fósforo e magnésio. E a diferença principal do feijão branco para os outros feijões é que ele possui uma melhor digestibilidade. Então, se você tem problema com feijão, sempre tem alguns efeitos colaterais, vamos dizer assim, do consumo do feijão, o feijão branco é o que menos tem esse efeito. Então ele é bem legal para se colocar em saladas ou em preparações um pouco diferentes do que aquele feijão tradicional. Nós conseguimos deixar ele quase que um al dente ali para colocar nessas preparações e ele não vai ter tanto desses efeitos colaterais. Além disso, ele ajuda a reduzir o colesterol, ajuda a diminuir também os níveis de triglicerídeos, ajuda com anemia, ajuda no nosso sistema nervoso e ajuda também na nossa memória. E ajuda a diminuir a pressão arterial. Então o feijão branco é bem legal por conta disso. Então o que a gente vai fazer? A receita é bem simples, se você conhece o modo de fazer, né, o hummus, é a mesma forma de preparo. Então a gente vai colocar o feijão branco já cozido no processador. Eu tô usando 200 gramas de feijão, eu pesei ele depois de já estar cozido. E aqui eu tô usando meia beterraba. A beterraba, assim como o nosso espinafre, ela contém oxalato. Então, se vocês lembram que esse oxalato faz, nós precisamos cozinhar a nossa beterraba. Então, se você não tem nenhum problema renal ou não tem problema com pedra no rim, você pode consumir ela em pequenas quantidades crua. Por exemplo, ralada, para pôr na salada, você pode consumir, porque a quantidade de oxalato que tem nela é um pouco mais baixo, é consideravelmente mais baixo do que é presente no espinafre. Então o espinafre de forma alguma a gente pode consumir cru, a beterraba a gente pode em pequenas quantidades. Mas se você tem algum problema renal, é importante que ela sempre esteja cozida ou assada. No caso a gente fez assada aqui então. Para fazer esse preparo dela, eu corto ela, descasco, corto ela em pedaços menores e tempero ela. Eu coloquei azeite, sal, um pouquinho de páprica doce e um pouquinho de pimenta. Coloquei uma folha de louro e um dentinho de alho amassado. Embalei no papel alumínio e coloquei no forno assar a 200 graus. Por mais ou menos uns 30 minutinhos ou até que ela fica molinha. Então, falando um pouquinho sobre a nossa beterraba. A beterraba, igual a cenoura que contém o beta-caroteno, que dá aquela cor alaranjada, a beterraba contém a betalaína, que é responsável por dar essa coloração e também é um flavonoide. Então, por conta disso, por ser um flavonoide, ele ajuda muito no nosso estresse oxidativo, ajuda na nossa pele também, no envelhecimento precoce. Ela também ajuda na prevenção de câncer, em doenças do pulmão e do fígado. Além disso, ela também é hipolipídica, ela reduz os nossos níveis de colesterol total, nível de colesterol LDL e aumenta o colesterol HDL. Ela melhora o nosso sistema imune, ela é rica em fonte de zinco. Então, por isso ela ajuda muito no nosso sistema imune e, além disso, a beterraba é muito conhecida na prática de atividade física, porque ela contém potássio, cálcio e principalmente o nitrato. É claro que de origem vegetal, como eu já ensinei para vocês, o de origem vegetal é muito importante porque ele diminui a pressão arterial e, por conta desses 3 nutrientes, ela facilita com que o oxigênio e nutrientes cheguem até o músculo de uma forma mais rápida e mais eficiente. Então, por isso, ela é muito interessante na prática de atividades físicas. Então, vamos lá. A gente vai colocar junto aqui com o nosso feijão o alho que a gente colocou a assar e a beterraba. E eu coloco com esse óleo aqui, com esse azeite que eu fiz o pré-preparo aqui da nossa beterraba. Eu cozinhei o feijão com um pouquinho de sal e a beterraba também já tá com um pouco de sal. Então, por conta disso, eu só vou pôr sal se eu achar que no final ficou faltando. E o que dá todo o diferencial para um hummus
é o tahine. O tahine, ele é uma pastinha de gergelim. O gergelim, ele possui ferro, cálcio, triptofano, fitoesteróis, magnésio, vitaminas do complexo B, fibras e contém óleo. Como vocês sabem, existe o óleo, né, de gergelim, então ele contém uma gordura e gordura boa. Por conta disso, ele ajuda na proteção do nosso coração, diminui o colesterol ruim, melhora o colesterol bom. Por conta também do triptofano, ele ajuda na regulação do nosso hormônio, principalmente na produção de serotonina. E de uma forma geral é isso. Então, de tahine eu tô usando meia colher de sopa da pasta, né, do gergelim. E daí, aquilo que eu sempre falo pra vocês, o tempero é bem opcional, mas o que eu acho que combina e dá um sabor todo ali no tahine é o cominho, a noz moscada e um pouquinho de canela. Você pode pôr esses temperos todos para assar a sua beterraba. Eu coloquei um pouquinho na beterraba e vou colocar um pouquinho agora também para dar um pouco mais de sabor. Então eu coloco pitadas de cominho, um pouquinho de noz moscada, canela, um pouquinho de pimenta. A que eu mais gosto é a pimenta caiena, um pouquinho mais de azeite de oliva extra virgem. Eu vou usar aqui um pouquinho de suco de limão. É muito opcional essa parte, como eu disse, em relação ao tempero. Você pode ir regulando daí conforme o seu gosto no seu paladar. Então, um pouquinho de limão, que eu tô usando 1/4 então do suco de limão. E agora é só a gente bater tudo isso e, se necessário, depois de misturado, a gente prova e ajusta o nosso tempero. Que lindo! E em questão também da textura, depois que você bate, você consegue ver como que tá a textura da sua pasta, então, do seu hummus. Então você pode, se você quiser ela um pouco mais líquida, você pode colocar a água do cozimento do feijão para deixá-la mais líquida e ainda com sabor e com todos os nutrientes também, né? E é legal você bater bem batidinho para que misture bem e triture bem o feijão e a beterraba. E olha que lindo que fica, que cor mais linda que fica esse nosso hummus. Para finalizar, então, eu gosto, acho que foi uma apresentação bonita também, além de dar aquele toquezinho final, eu coloco um fiozinho de azeite e um pouquinho mais de cominho ou de pimenta. Daí depende do seu gosto. Umas pitadinhas mesmo. E tá pronto o seu hummus com beterraba e feijão, o que é bem diferente do hummus tradicional. E você pode servir ele ou com torradas ou com palitinhos de legumes, que eu acho super gostoso. Então eu vou provar ele puro aqui mesmo. Nossa, delicioso, muito bom. Você consegue sentir o saborzinho do feijão, então eu entendo as pessoas que não gostam de grão de bico. Por mais que vai bastante tempero, sempre fica com o sabor mesmo do grão que a gente usa. Então, se você não gosta do grão de bico, essa alternativa é muito interessante. É claro que são grãos bem diferentes em relação às propriedades dele, mas é uma alternativa super legal para você tá fazendo o seu hummus e tá comendo, então, principalmente com seus legumes, fica bem legal. O legume cru mesmo fica sensacional para comer com essa pastinha. E além do gostinho de feijão, ele dá todo aquele adocicado que a beterraba tem, né? Então dá todo um tchan maravilhoso aqui pro nosso hummus. É isso, pessoal. Beijinhos, até a próxima!